Gendilson Canal TV. O que vou te contar agora é algo que marcou muito na minha vida, os momentos que somos capazes de passar que jamais sabemos explicar como isso acontece, já que não conseguimos saber o que vai acontecer a uma distância tão próxima do nosso futuro que só Deus sabe. Não podemos imaginar como essa história será escrita, e o que esperamos. A forma que vai ser escrita que apenas somente Deus sabe, o que vai acontecer. Porque Deus tem o controle de tudo, mas antes de continuar com mais um capítulo da história narrada por Gendilson, que conta parte da sua história, que conta sobre a sua história e os lugares por onde eu passei. Sei que não mereço você deixar apenas um comentário ou um like, mas por gentileza, se isso não te incomodar, seria uma forma de você estar fazendo com que o YouTube reconheça a qualidade da minha história, e tá enviando para outras pessoas fora do canal a estar conhecendo a minha história. Espero ter o seu apoio ao canal, e tá enviando bons conteúdos. Para que você tenha um bom reconhecimento, entenda de que alguém correspondeu com a confiança que uma mãe teve em você, com a certeza que na Terra tem pessoas que não medem esforço, distância e conhecimento para nos momentos mais difíceis que alguém possa ter a confiança de que depositou muita confiança em você. Antes de continuar com esse relato, eu gostaria de pedir a milhares de pessoas evangélicas de todas as igrejas evangélicas que vão ouvir, desde os pastores líderes das linhas de frentes, anciães e cooperadores diáconos e todos os ministérios de quais seja a igreja evangélica que vocês sejam, como também toda a irmandade independente de qual igreja você congrega. Ao conhecer essa história, peço no amor do Senhor Jesus, entenda o que eu vou contar agora. Mas se entrar alguma dúvida sobre esse assunto, apenas busca de Deus e responda para você mesmo. Se você agia da mesma forma ou se você simplesmente viraria as costas e seguia o seu destino que você teria que chegar. Vamos em frente. Trata-se de algo inesperado que jamais eu esperava acontecer, no finalzinho do mês de dezembro de 1989. Quando eu me despendi de toda a minha família na cidade de Acopiara, região centro-sul do sertão do Ceará, Nordeste, uma cidade com 50 mil habitantes, porém eu morava na roça e minha família era muito bem conhecida, até mesmo porque meu pai era cooperador na congregação cristã no Brasil, igreja que eu permaneço congregando até os dias de hoje. Eu fui para a rodoviária daquela cidade e estava esperando o ônibus da empresa Gontijo, que era quem fazia a linha de Sobral a São Paulo. Faltavam uns 30 minutos para o ônibus chegar, então chegou uma mulher com uma jovem, e me deu bom dia, e me fez um pedido. Com palavra de mãe ela falava: eu conheço seus pais e sua família é muito conhecida e de confiança, essa moça é minha filha e tá viajando para São Paulo, nós somos da roça, ela nunca viajou e tá indo sozinha, cuide dela nessa viagem por mim, eu confio em você, pois conheço seus pais e sua família. Não demorou muito, logo o ônibus chegou. Ver o abraço de uma mãe com sua filha tão jovem se despedindo e entrando dentro do ônibus para um destino de 3 dias com 3 noites a uma terra tão distante que nunca tinha pisado, que jamais sabia o que estava para acontecer, não é nada fácil para ser enfrentado. Mas o que nunca dá para esquecer são as formas de tanta confiança, até mesmo nos gestos de despedida da sua filha pelo lado de fora acenando com as mãos e de repente a mãe olhar para mim e com um gesto e sinal passar toda a responsabilidade com confiança de que ficaria tranquila, pois sabia que sua filha tinha alguém que podia te orientar e não se sentiria insegura até o seu destino. Mas ela me prometeu que ao chegar na rodoviária do Tietê em São Paulo tinha um parente esperando e apenas eu tinha que ter os cuidados com ela na viagem até chegar na rodoviária, aonde o parente estaria esperando a sua filha. São momentos que jamais esquecemos, é uma despedida de um filho ou filha indo embora. O que jamais passava na cabeça daquela mãe e filha era que ali começava a ser escrita uma história, que faria parte de uma história que ficaria marcado para o resto da vida e que o tempo não ia apagar, e nunca mais iríamos se encontrar, e que, se contado como tudo aconteceu, seria uma história que talvez ninguém acreditaria, pois a história existe, é real, mas jamais voltamos a se encontrar depois daquela viagem, eu e aquela mãe e filha, até mesmo porque eu nunca havia visto aquela mãe e filha, que até hoje não entendo como ela falava que conhecia a minha
família e sabia que éramos evangélicos e a única vez que eu vi aquela mulher na minha vida foi aqueles momentos que ela chegou até a hora da saída daquele ônibus da rodoviária, e sua filha até o final da viagem, e até hoje nunca mais tive sequer um relato do paradeiro da mãe e da filha, quem são elas e onde vive, se ainda existe ou não existe, já que onde ela falou que morava nunca tive informação dela, mesmo sendo na roça ninguém sabia. Eu tenho certeza que aquilo não foi algo sobrenatural ou alguém que não existia, e sim, era pessoas reais como eu, com corpo físico como eu. Mas o fato de nunca saber quem era aquela mãe até hoje eu não consigo entender, já que ela afirmou morar num sítio de um homem tão conhecido nosso que ficava a menos de 10 quilômetros do nosso sítio e tinha poucas casas lá. Mesmo assim, nunca tive informação sobre ela. Naquele dia que peguei aquele ônibus tava tudo normal, um dia tranquilo e seguimos viagem, mas acontece que no outro dia chovia muito na região da Bahia e Minas Gerais, e segundo relatos daqueles dias, uma parte da estrada teria sido danificada, e assim o ônibus teve que fazer um arrodeio muito grande, aproximado de 500 a 600 quilômetros, e na programação o ônibus era para chegar na rodoviária do Tietê, capital de São Paulo, umas 8h30 da manhã para 9 horas da manhã, só que quando foi chegar na rodoviária do Tietê, era 2h30 da tarde, isso com 5 horas de atraso da hora prevista de chegar. Na estrada, conforme as horas passavam, eu aumentava a preocupação, pois eu sabia que o meu primo trabalhava num hotel muito grande, e quem trabalha em São Paulo sabe que não se pode atrasar horário de trabalho, e para ele ir me esperar na rodoviária às 9 da manhã, ele dependia de muitos fatores. Imagina o que poderia acontecer se ele perdesse o dia para me esperar na rodoviária. Um ônibus que ninguém sabia a hora que chegaria. Muitas coisas passavam na minha cabeça, como eu ia fazer se caso eu chegasse lá e me achasse sozinho numa rodoviária que simplesmente era a maior cidade da América do Sul com aproximadamente 15 milhões de habitantes. Muitas coisas passavam na minha cabeça, menos imaginava que iria acontecer justamente aquilo que eu jamais imaginei que estaria prestes a acontecer. De repente, o ônibus começou a entrar na cidade que parecia não chegar ao fim, casas, ruas, avenidas, carros, gente, que tudo aquilo ultrapassava todos e qualquer tipo de experiência que eu já tinha vivido. Com certeza você já deve estar imaginando o tamanho do sufoco que Gendilson passou na hora que o ônibus chegou na rodoviária. E o primo dele não estava lá. Qual foi a reação dele, o que ele fez? Você está enganado. Quem conhece São Paulo sabe como é e sabe aqueles momentos para quem mora a vida inteira naquela cidade. Imagina um nordestino que chega pela primeira vez na rodoviária de São Paulo. Pois é, sabe aquela jovem que a mãe havia confiado que eu olhasse durante a viagem, que me entregou toda responsabilidade, pois é. Não tinha ninguém esperando ela na rodoviária, ela entrou em pânico total e não sabia o que fazer. O desespero tomou conta dela, todos que estavam no ônibus seguiu seus destinos. Ela não tinha para onde ir sozinha, eu fiquei desnorteado, sem ação naquela hora, parecia que eu estava tendo um período de sonho que eu queria me acordar e não acordava. Ela começou a chorar e eu chamei meu primo e falei com ele, e agora, primo, o que vamos fazer? Ele falou que ia trabalhar. Era 2h30 da tarde. Naquele momento ela olhou para mim e disse: o que eu vou fazer, para onde eu vou, não conheço ninguém aqui, e começou a chorar com grande aflição. Naquele momento baixei minha cabeça, pensei um pouco. Meu primo falou que precisava ir trabalhar, não podia demorar. Eu levantei minha cabeça, olhei para ela e perguntei: você tem o número do telefone do seu parente? Aí ela falou: não. A única coisa que eu tenho é o endereço. Eu falei: fica calma, eu vou te levar lá na casa do seu parente. Pedi para meu primo, que morava muitos anos em São Paulo, onde ficava aquele endereço. Ele falou que com tanto tempo que ele morava lá não sabia como eu ia acertar aquele endereço. Eu não tive dúvida. Fomos no primeiro andar da rodoviária, tinha uma banca de jornal, apresentei o endereço para aquele rapaz da banca. Ele pegou uma revista de mapa da cidade e localizou o endereço, era em Santo Amaro, localizou o número do ônibus e a localização que eu ia descer. Eu gastaria 2h30 até o endereço. Eu não tinha tanta certeza que daria tempo, ou se daria certo, pois já era 2h30 da tarde. Eu estava na maior cidade da América do Sul, onde nunca tinha pisado meus pés,
mais pedi a revista que aquele rapaz tinha do mapa eu não entendia nada, mais pede informações precisas como a localização da rua, bairro, CEP, número do ônibus, se era único para aquela linha em ida e volta, e a cada quantos minutos tinha um ônibus, se todos os ônibus da linha era com o mesmo número independente do ônibus. Ele falou que sim e me mostrou a localização na revista Rua, Bairro, CEP da rua e distância, e tempo da viagem. Ele teve a gentileza de me dar um papel escrito o número do ônibus e local onde eu ia pegar o ônibus e local de descer e na minha volta no mesmo lugar eu pegaria o ônibus, com o mesmo número e que eu só descia no mesmo ponto que eu peguei ele que seria o final da linha, que seria no Lago do Anhangabaú que ficava bem próximo à Praça da Sé, a 800 metros do hotel que meu primo trabalhava. Eu não tive dificuldade nenhuma para entender que, mesmo numa cidade tão grande, vi que era tudo muito bem organizado, algo que eu não conhecia, mas já seria parte de novas experiências que eu estava começando a viver. Daí pedi para meu primo guardar minha mala no hotel que ele trabalhava e me levasse lá no ponto do ônibus. Ele me levou. E a única coisa que me deu foi o número do telefone do hotel. Se caso eu me perdesse, eu entrar em contato com ele, para ver como eu encontrar ele. Entrei no ônibus. Aquela jovem parecia bem preocupada e não era para menos, uma pessoa da roça numa cidade daquele tamanho na responsabilidade de um homem desconhecido por ela a 3.000 quilômetros da família, e a noite se aproximando e sem saber onde estava, tudo era muito difícil para ela. Mas quando o ônibus andou 1h30 eu levantei e fui ao motorista e mostrei o endereço. Ele falou, meia hora para chegar. Ele olhou e falou: eu passo nessa rua e conheço esse homem que mora nessa casa, é cobrador. Eu falei com ele que estava vindo do Ceará e estava levando aquela jovem naquele endereço porque não tinha ninguém esperando ela na rodoviária. Ele ficou impressionado com a minha atitude, que dificilmente uma pessoa que conhece São Paulo teria essa coragem, muito menos uma pessoa que nunca tinha ido lá. Por se tratar de ser muito difícil andar numa cidade tão grande e cheia de detalhes. Mas ele falou: fica tranquilo, vou te deixar quase na frente da casa. Nesse momento aquela jovem se sentiu muito aliviada, e seu semblante começou a mudar e senti que foi muito recompensado a minha atitude que tomei. Ela já estava totalmente se sentindo segura e aliviada. Quando chegou na rua do endereço, ele parou a uns 50 metros da casa porque era o ponto e só pode parar no ponto. Mas ele me mostrou onde era a casa, e descemos do ônibus e fomos até o local que ele mostrou onde era a casa, só que nós procurava mas não achava a casa e já era 5 horas da tarde. A jovem ficou um pouco tensa. Eu olhava o endereço, localização e tudo estava correto como indicado, mas porque só a casa não existia, já que no local marcado pelo endereço era apenas um terreno vazio, cheio de capinho. A jovem estava desnorteada, mas coincidência ou não, eu prefiro acreditar que ali foi a mão de Deus para nos ajudar em todos esses momentos vividos, sem explicação. De repente chegou um cidadão, eu perguntei a ele se ele conhecia aquele endereço porque eu não achava, mas eu sabia que estava no local certo. Quando ele pegou o papel na mão, ele falou: eu conheço esse homem, ele não está em casa agora, ele é cobrador de ônibus, mas a esposa dele com certeza está em casa. Ele falou: justamente você está na frente da casa, só que, por se tratar de um terreno acidentado, tinha uma varedinha bem estreita entre os capinhos, e ele disse: entra nessa vareda que estava à nossa frente, você desce uns 30 metros, tem uma viela, com algumas casas, logo você vai ver esse número na casa dele. Eu entrei e justamente estava lá a casa. Quando eu cheguei que bati palmas no portão e aquela mulher não conseguia acreditar, abraçava com a jovem com tanta alegria e felicidade e falou comigo, e não conseguia acreditar no que estava vendo, e não sabia como me agradecer e falava: é muito difícil uma pessoa fazer isso que você fez. E falou que o marido tinha ido esperar de manhã, mas o ônibus não chegou e como ele trabalhava não podia perder, estava trabalhando. Ele era cobrador, não podia faltar. Eles estavam preocupados com a situação, não sabia nada sobre o ônibus que tinha acontecido. Ali vi que uma família estava feliz e eu precisava voltar, me despedir deles. Vim de volta logo em seguida, o ônibus chegou, conferi o número, era ele, eu peguei e quando foi umas 7 da noite estava chegando no fim da linha e começou a chover.
Sai à procura do hotel que sabia que estava a uns 800 metros. Tive algumas dificuldade, as ruas tudo parecidas. Mais uns 10 minutos procurando encontrei o hotel. Dali tínhamos que pegar outro ônibus, de mais 2 horas. Eu estava muito cansado, de uma longa viagem de 3 dias e 2 noites dentro de um ônibus. E mais aquela viagem pela cidade desconhecida. Eu queria mais era um lugar para descansar. Meu primo me chamou. Vamos agora. Seguimos em frente e pegamos mais um ônibus que gastaria entre 2 horas a 2h30 até o destino final. E fomos até chegar na casa dele mais de 9 horas da noite. Mas enfim, a certeza de uma missão cumprida e cada um feliz no seu lugar. Mas se você gostaria de dar um pequeno apoio ao canal, se não for incômodo a você, saiba com um pequeno gesto seu que não lhe custa nada e toma seu tempo e muito menos desgasta seu dedo. Saiba, tem atitudes que tomamos que pode ajudar muitas pessoas, que tanto precisa e não sabe como chegar lá. Mas se você curtir, comentar e compartilhar essa história com o máximo de pessoas que você puder, isso faz o YouTube reconhecer a importância de como devemos ajudar alguém e assim ele vai enviar esse vídeo para outras pessoas fora do canal que vai poder ajudar. Se você é uma pessoa que acha que Jendilson agiu corretamente e fez justamente o que era para fazer, deixa um comentário. Mas se você é uma pessoa que acha que Jendilson não deveria ter agido assim, e que ele não deveria ter ido levar essa jovem, apenas deixasse ela na rodoviária, e alguém poderia ajudar, deixa seu comentário, queremos saber a sua opinião. Isso é muito importante, pois cada um tem sua opinião e seus direitos a ser respeitado. Se você gostou da história de Jendilson e quer saber mais sobre Jendilson Canal TV, deixa um comentário. Eu quero saber mais sobre a continuação da história de Jendilson Canal TV, e suas ideias que vai além daquilo que imaginamos, que ele é capaz de tomar atitudes que não esperávamos. Final, como saber tudo que guarda o coração de um nordestino chamado de Jendilson Canal TV, onde Jendilson Canal TV está e o que faz para conseguir tantos inscritos nos seus canais que não para de crescer. Desejo a todos uma boa sorte e até o próximo capítulo em breve.